Beleza? A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, glória a Deus. Nós estamos aí com esta live agora para falar um pouco sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos aqui passando então a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos então com a abertura do novo trimestre, segundo trimestre de 2020. A lição bíblica ela vai falar sobre a carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Ela vai fazer a tratativa sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Está aí, essa lição vai trazer 13, esse trimestre nós vamos ter 13 lições, aonde a primeira lição, ela vai falar sobre carta aos Efésios, saudação aos destinatários, o que estaremos tratando logo em breve. A lição de número 2, domingo que vem, se assim Deus nos conceder, estaremos falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição de número 3 vai falar sobre a eleição e predestinação. A lição de número 4, espiritual, a iluminação espiritual do crente. A lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. A lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição de número 8 vai falar sobre edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. A lição de número 9, o ministério da unidade revelada. A lição de número 10, a intenção pelos Efésios, a intercessão pelos Efésios, amados. Lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição de número 12, tratará a conduta do crente em relação à família. Lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Esta lição, quero trazer aqui lembrança que nós trabalhamos, somos Assembleia de Deus, trabalhamos com a lição da nossa publicadora CPAD, a publicadora das Assembleias de Deus, pelo seu presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, conselheiro José Wellington Bezerra da Costa, editor executivo Ronaldo Rodrigues, gerente de publicação Alexandre Cláudio Coelho, consultor doutrinário da teologia Lenay Cabral, gerente financeiro Josafá Franklin Santos Bonfim, gerente de produção é o Jarbas Ramires Silva, gerente comercial é o Cícero da Silva, gerente de rede de lojas São João Batista Guilherme da Silva, gerente do TI Rodrigo Sobral Fernandes, chefe de arte é o Wagner de Almeida, e os redatores Marcelo Oliveira de Oliveira, Paula Renata Santos, Thelma Bueno e Tiago Santos. O diagrama fica por conta da Natane Silvares. Glória a Deus, aleluia. Mais para frente nós vamos lá, a lição de número 1. Ela vai falar sobre aquilo que nós já dissemos, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O nosso texto-áureo, o nosso texto-áureo se encontra em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 2, que vai trazer assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática vai falar: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. As leituras diárias, segunda-feira foi em Atos capítulo 9, versículo 3 a 5, falando sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Na terça, Atos 19, capítulo 1 ao 3, Atos capítulo 19, versos de 1 a 3, a visita de Paulo a Efésios por ocasião da terceira viagem missionária. Na quarta, Atos 19, versos de 5 a 7, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Efésios. Na quinta, Atos 19, verso 8, Paulo prega durante 3 meses nas sinagogas de Efésios. Na sexta, Atos 20, verso 28 a 31, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Efésios. E sábado, que foi ontem, Atos 28, 30, a prisão domiciliar dos apóstolos em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. Leitura bíblica em classe. Encontra-se Efésios capítulo 1, verso de número 1 e número 2, Atos capítulo 19, dos versículos de número 1 ao versículo de número 7. Estaremos fazendo esta leitura agora. Vamos lá. Efésios capítulo 1, verso de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésios e, achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disse-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Verso de número 3. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então, e eles lhes disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso de número 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verso de número 7: estes eram ao todos uns 12 varões, 12 homens. O objetivo da nossa lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Vamos então, introdução. Você que está acompanhando aí, queridos amados irmãos, vamos para a introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo. Nessa lição estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Queridos irmãos, como o nosso comentário
comentarista, pastor, como o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, trouxe para nós, nosso pastor Douglas Batista também é doutor em teologia e filosofia. Ele trouxe para nós que a Epístola de Efésios recebe o nome de a coroa dos escritos de Paulo, ou até mesmo a rainha das epístolas. Vemos e observamos que Efésios, ele traz uma tratativa junto à igreja, demonstrando que a igreja, ou seja, que Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, queridos, essa epístola, Paulo escrevendo aos Efésios, há também alguns colegas teólogos, pastores, no tempos do século II, os pais da igreja, que achavam que essa carta não era só direcionada para a igreja que estava em Efésios, mas também as demais igrejas que ali se encontravam, pelo conteúdo teológico, conteúdo doutrinário que essa carta trazia, e direcionava então as ovelhas do Senhor. É muito lindo quando a gente olhamos para Efésios e observamos por essas frases, ou seja, por essas nomenclaturas que essa carta recebe, a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. O propósito de Deus para a igreja era revelar por meio de o propósito de Deus para a igreja revelado por meio de Cristo. Para frente, nessa ensinaremos o aspecto introdutório das principais abordagens doutrinárias da Igreja. Ou seja, vamos ver as doutrinas que Paulo, então, a doutrina que Paulo traz através dessa carta para a igreja de Efésios. Autoria e dado. Quando fala de autoria e dado, as cartas de Paulo, ela tem uma característica muito peculiar, porque no início dos seus livros, geralmente ele se identifica, ou seja, Efésios capítulo 1, verso de número 1, nós vamos encontrar isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Os livros de Atos mencionam que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Ou seja, Atos capítulo de número 13, verso 9, vai nos mostrar isso, ou seja, lá nós vamos encontrar Lucas tratando o assunto, dizendo que Lucas chama Saulo de Paulo. Atos 13, 9 vai falar dessa forma, no sentido que é a primeira vez que Paulo, ou seja, Saulo, ele recebe a nomenclatura de Paulo. Muitos dizem que o nome de Paulo, que Saulo teve o seu nome trocado por Jesus Cristo, quando ele então estava no caminho de Damasco. Mas a gente temos que observar muito a palavra, porque dali em diante ainda continuou sendo chamado de Saulo e não de Paulo, e isso não é uma verdade. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor somente em Atos capítulo 13, verso 9, aonde então vamos ver que Lucas, ele é bem claro, ou seja, ele é bem detalhista, quando ele escreve: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse:
Ou seja, todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Ou seja, vamos explicar isso. Em hebraico, Saulo significa solidário, ou seja, o nosso pastor Douglas, ele foi muito feliz quando ele trouxe o significado, ou seja, vai dizer que ele é solidário. Quando olhamos para Saulo e pegamos o significado do seu nome solidário, alguns dos nossos queridos teólogos vai falar que é por causa do primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, que é Saul, solidário, ou seja, Saulo solidário, repetia, ou seja, direcionava para Saul, o primeiro rei de Israel, trazia, ou seja, algo de engrandecimento pelo seu nome, Saulo. Mas quando olhamos já para o significado de Paulo, nós vamos ver uma diferença muito grande, porque Paulo Paulo significava pequeno e era o seu nome romano. Ou seja, quando Lucas, no capítulo 19, no capítulo 13, verso 9, ele vai falar, Paulo, que também, vai falar, Saulo, que também se chama Paulo. A partir deste momento, nós não vamos encontrar agora a Bíblia tratando de Saulo, de Paulo, mas como Saulo. A partir desse momento, Paulo toma posse do nome. Saulo toma posse do nome Paulo. Por quê? Porque Paulo trazia, ou seja, remetia uma identificação maior com os gentios. Haja visto pela sua conversão, ou seja, pela sua transformação, e já entendendo e conhecendo a necessidade de levar o Evangelho de Cristo para os gentios, porque na sua tentativa de pregar para os judeus na sinagoga, ele tem visto um fracasso, ele então sente de estar indo pregar para os gentios. O seu nome como Paulo se identificaria muito com os gentios, porque é o pequeno. Quem é você? Eu sou o pequeno que venho pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pequeno, eu sou Paulo, mas você é pequeno, eu sou pequeno, mas aquele que eu sirvo, ele é grandão, aquele que eu sirvo, ele é gigante, aquele que me chamou e me transformou, que eu tive encontro no caminho de Damasco, ele é maior, ele que é o grande, eu não, eu sou o menor, mas aquele que está comigo, ele é o maior. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, é aqui que vemos e observamos a necessidade, ou seja, a importância de que, a partir desse momento, ele ser chamado de Paulo, e não mais como Saulo. Saulo solidário, ou seja, era remetido a Saul, tinha um sinônimo voltado à monarquia, mas aqui não. Aqui Paulo, com o significado do seu nome romano, é pequeno. Ele já então se identificava com o povo gentil, com o povo que outrora parecia que não tinha esperança, que era um povo menosprezado. Mas Paulo, sendo o pequeno de Cristo,
para aquele povo que era menosprezado. O pequeno trouxe para o povo pequeno uma grandeza que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. No ponto 2, queridos amados irmãos, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, Paulo se identifica, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Por quê, irmãos? Vamos ler Romanos, capítulo de número 11, no verso de número 13, ele vai falar assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ou seja, Paulo se encontrou ao meio do seu ministério a ponto dele mesmo se renomear apóstolo dos gentios, ou seja, o pequeno do povo pequeno. Por que, queridos amados irmãos? Que é aquilo que eu estou dizendo, quando nós diminuímos, quando nós nos humilhamos, o nosso Deus que servimos, Ele aparece, Ele se manifesta, Ele se mostra presente na nossa vida, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou se humilhando, o nosso Deus tende a ser engrandecido pelas nossas atitudes. E este povo, ou seja, o apóstolo, o povo gentil, todos eles se encontravam e se sentia pequeno, mas o Deus a qual estava com ele, com o apóstolo, e que estava chamando, que estava separando, que estava escolhendo os povos gentios, era um Deus grandão, um Deus maior, um Deus enorme, os monarcas dos monarcas, o rei por excelência. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. No livro que estamos lendo, queridos amados irmãos, Efésios, na leitura bíblica, no verso 1 que lemos, Paulo vai dizer assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Mas, queridos, não para por aí. Se parasse por aí, alguém poderia dizer assim: Paulo está se exaltando. Mas como o Paulo sabia do significado do seu nome, que ele era pequeno, ele deu continuidade à frase dizendo: pela vontade de Deus. Glória a Deus. Ou seja, queridos, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, mas não porque eu quis ser apóstolo, não, porque Cristo, porque a vontade de Deus foi que me fez ser apóstolo de Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Também encontramos em Gálatas, não escolhido por homens, ou seja, Gálatas, capítulo de número 1 e o verso 1, também vai trazer esta frase que marca o ministério de Paulo, quando ele mesmo diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Queridos, Paulo reconhecia e sabia que ele estava sendo chamado, que ele estava sendo separado para ser apóstolo, mas não pela sua vontade, pelos seus méritos, pelo seu conhecimento, não, mas pela vontade do Pai que está no céu, através do teu Filho
manifestou em carne nessa terra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma epístola à prisão, da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Queridos, Paulo estava preso quando ele escreveu a epístola aos Efésios. Ele se identificava como o prisioneiro de Jesus Cristo, Efésios capítulo 3, verso 1, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Queridos, o preso de Jesus Cristo, Paulo estava preso não por causa das suas atitudes e vontades pessoais, não. Ele estava preso por causa da obra de Jesus Cristo, da manifestação e da execução do Evangelho de Cristo, do trabalho evangelístico que ele estava fazendo. Ou seja, ele estava preso pela causa de Cristo. Por isso que ele diz no capítulo 4, verso 1, o preso do Senhor. Também, queridos amados irmãos, no capítulo 6, verso 20, nós vamos encontrar lá, embaixador em cadeias. Ou seja, amados, Paulo sabia que fisicamente ele estava preso e que existia um grande número de soldados, a guarda pretoriana, que estava ali fazendo a sua guarda, ou seja, o guardando para que nada acontecesse, para que Paulo não saísse daquele lugar. Mas essa guarda pretoriana vai dizer para nós, queridos, os estudiosos, que era de 10 a 13 mil homens. Paulo estava preso em cadeias, mas estava sendo um embaixador, ou seja, ele estava levando o Evangelho de Jesus Cristo para aquela guarda, para aqueles guardas que estavam ali fazendo a sua guarda, para aqueles soldados que estavam ali de dia e de noite, o guardando, ou seja, mantendo Paulo em cadeias. Oh, queridos amados irmãos, também sabemos que Paulo, na carta aos Efésios, em se tratando do capítulo 6, ele vai trazer então algo peculiar para nós da nossa guerra espiritual. Quando ele vai tratar e vai dizer sobre as armaduras espirituais, Paulo, embaixador em cadeia, também ele tinha consciência que no mundo espiritual, ou seja, no mundo espiritual, Paulo estava batalhando também, e era necessário que ele fosse embaixador, ou seja, que ele transmitisse a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor para os que estavam aqui nessa terra, para as ovelhas de Cristo, para as igrejas, de forma a eles prepararem para a batalha espiritual que já estava acontecendo naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Isso indica que era uma carta enviada dos cárceres, ou seja, essa carta foi escrita quando Paulo estava lá no cárcere. Queridos amados irmãos, lá no cárcere, Paulo escreveu Efésios, não somente elas, mas também Filipenses, aos Colossenses e Filemon. Tanto quanto que vamos encontrar quando estudamos que Efésios, carta aos Efésios, epístola aos Efésios e epístola aos Colossenses, elas vão ser chamadas de cartas gêmeas, porque foram escritas no mesmo momento, na mesma prisão, ou seja, no mesmo tempo.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aonde Efésios diz que Cristo é a cabeça da igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus às alturas. Ponto de número 4. Vamos falar sobre a data, ou seja, em qual ano foi escrito a carta aos Efésios. De acordo com os Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas nas regiões mediterrâneas, Paulo esteve em prisão domiciliar. Por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redenção da Cristo aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62. Ou seja, querido, se ele esteve preso de 60 a 62, é bem óbvio e claro que em qualquer momento desse, Paulo escreveu a carta aos Efésios, né, queridos? Lembrando que não só essa carta, mas ele escreveu essas cartas aos Efésios. O mensageiro, ou seja, o portador, que transmitia, que levava, que era usado para guiar a carta ao seu destinatário, era Tíquico. Era Tíquico. Ou seja, no capítulo 6, verso 21 de Efésios, nós vamos encontrar então sendo aí revelado este mensageiro. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, eu e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Ou seja, Paulo não deixou de registrar o nome daquele a qual Deus estava usando como mensageiro das cartas reveladas, ou seja, do conteúdo revelado nas epístolas, nas cartas, que o Espírito Santo de Deus enchia a Paulo para estar enviando às igrejas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, muitas das vezes nós não recebemos, ou seja, uma revelação da parte de Deus, mas por não receber a revelação, não quer dizer que você não pode ser um portador da mensagem do Senhor. A Bíblia toda foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e nós não fomos aquele que foi inspirado para registrar a palavra do Senhor, ou seja, as mensagens do Senhor, mas hoje nós somos os mensageiros. Oh glória! Recebemos, aleluia, a palavra revelada, recebemos, aleluia, a palavra do Senhor revelada pelos nossos antepassados e deixado para nós, para sermos mensageiros, para levarmos a boas novas, a graça de Cristo para aqueles irmãos de criação que estão lá fora, perdidos, sem direcionamento, aguardando então a revelação da verdade aos vossos corações, aguardando o conteúdo que vai preencher o vazio que se encontra dentro deles, como Paulo ali naquele cárcere, que preenchia o vazio que
existia dentro dos corações, dentro da alma daqueles soldados, daquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, também somos nós, aqui nos dias atuais, mensageiros, ou seja, vaso de Deus, para levar a graça do Senhor para aqueles corações que estão vazios, para aquela alma que se sente vazia, esperando uma solução para a hipócrita que está dentro de si. Louvado e engrandecido glória a nome Deus, do Senhor. aleluia, Jesus. Paulo foi um grande missionário, aleluia, e nós nos dias atuais também, queridos amados irmãos, podemos ser um grande missionário nas mãos do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Ponto Deus. de número 2, destinatário, ou seja, a carta de Paulo, a Bíblia vai dizer, epístola de Paulo aos Efésios. Alguém vai dizer, está aí, pastor Glaucinei, o destinatário. Destinatário era a igreja que estava em Éfeso. Sim, meus amados irmãos, mas notamos pelo conteúdo também, ou seja, essa igreja, a cidade, né, a qual Paulo direcionou a sua carta, Éfeso. Paulo foi bem taxativo quando ele direcionou a Éfeso. Só tem um porém, o conteúdo dessa carta, ela poderia chegar a qualquer outra cidade, a qualquer igrejas que estavam em Éfeso ou mesmo na cidade de Roma. Alguns estudiosos vão dizer que essa carta tem uma abrangência grande, tamanha, com o seu conteúdo, que não precisava de ser simplesmente fechada para a cidade de Éfeso, mas poderia ser então direcionada às demais cidades, porque ela seria muito útil por causa do seu conteúdo. A cidade de Éfeso foi fundada em 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas. Ambos os lados, era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Pastor Douglas Batista, ele fechou, né, esse número de habitantes, mas quando estudamos vamos ver que são de 300 a 500 mil habitantes. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, que não faz diferença nenhuma se é 300, 500, sabemos que tinha bastante pessoas naquele lugar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aprove a Deus e o pastor Douglas a fechar aqui então 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava um estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Ou seja, era uma cidade que se destacava. Ali tinha o templo da deusa Diana, né? Ou seja, nós vamos falar sobre isso agora. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio do nicho de prata vendido no templo. Ou seja, queridos, tinha o templo de Ártemis, ou seja, o templo de Diana, a deusa da fertilidade. As cidades de Éfeso tinham um centro turístico
ou seja, de economia da cidade de Éfeso, ela advinha do comércio de nichos de pratas vendido no templo. Olha aqui, queridos, nós observamos qual era o desafio do campo missionário que Paulo estava enfrentando. Preste bem atenção, alguém vai dizer assim: é interessante, mas Paulo pregava contra a idolatria. Sim, queridos, por essa razão, pelo qual seus moradores ficavam alarmados, ou seja, ficavam abismados com a pregação de Paulo. Por quê? Paulo pregava contra a idolatria. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 19, verso 27 ao 29. Nós vamos ver Paulo fazendo esta pregação. Leiamos: porque muitos deixei de vos anunciar porque muito vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e todo o rebanho sobre que o Espírito Santo constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Note bem, queridos amados irmãos, versículo de número 30: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, Paulo orientando ali a igreja de Éfeso, que quando ele já percebia que quando ele fosse se ausentar de Éfeso, muitos lobos se levantariam para tentar enganar os escolhidos de Deus. Paulo já estava preocupado com o levante dos demais para trazer então levar a idolatria no meio da igreja, fazer com que os discípulos voltassem às práticas da idolatria. Queridos amados irmãos, Paulo pregou cessantemente contra a idolatria na cidade de Éfeso. Ele foi grandemente um arauto contra o comércio de nichos de prata vendido no templo, contra o templo que era levantado à deusa da festividade, ou seja, a Diana. A cidade, vamos para frente, a cidade de Éfeso. Como que era a cidade de Éfeso? Paulo evangelizava a cidade e aos seus redores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, aos quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga. Queridos, esses 12 discípulos que estavam aqui em Éfeso já tinham sido batizados nas águas, no batismo de João, no batismo do arrependimento. Mas quando Paulo chegou, Paulo os perguntaram se eles haviam sido batizados no Espírito, sido batizados no Espírito Santo. Eles mal conheciam o Espírito Santo. Ninguém nos falou disso. Ou seja, na lição que na leitura bíblica em classe lemos, nós
nós encontramos esse diálogo de Paulo com esses discípulos, e eles falando que nem ouviram falar, no verso de número 2 de Atos 19, nós encontramos esse diálogo, quando Paulo vai perguntar para ele: recebesse vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Deixa eu falar algo aqui da parte de Deus, ou seja, daquilo que o Senhor está colocando no meu coração, e eu vejo notório falar nesta lição. Queridos, toda esta obra que Paulo executou ali em Éfeso, junto aos 12 discípulos, que então conseguiu plantar uma igreja ali fortificada, toda esta ação, como também a ação ali em Roma, na prisão de Paulo escrevendo a epístola aos Efésios, ou seja, escrevendo carta aos Efésios, toda obra missionária, viagem missionária, todo trabalho que Paulo executou através do seu chamado missionário nessa missiva, tudo isso foi feito pelo Espírito Santo de Deus. Paulo ministrava a cura e o Espírito Santo de Deus executava. Glória a Deus. Da glória e louvor do nome do Senhor. Deus é fiel, aleluia. Paulo foi batizado no Espírito Santo, foi revestido de poder. Quando Paulo chegou e perguntou aos discípulos, e eles disseram que nunca ouviram falar do Espírito Santo, era algo assim muito preocupante, porque já não estávamos mais no ministério terreno de Cristo, mas agora estávamos no ministério da graça, ou seja, embasada ou alicerçada pela ação do Espírito Santo. Era necessário então ser batizado com o Espírito Santo, e Paulo então os conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Hoje, nos dias atuais, eu vejo que nós, como igreja, muitas das vezes já não damos mais ênfase, ou falamos poucos, ou conduzimos poucos as nossas ovelhas a receber o batismo com o Espírito Santo, a receber o revestimento de poder. Queridos, busquemos o revestimento de poder, busquemos o batismo com o Espírito Santo, porque é necessário na obra evangelística, é necessário na batalha espiritual, ou seja, é excepcional, é o revestimento de poder na realização da obra evangelística de Cristo. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em seguida, Paulo evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 anos, e como alguns dos judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para o gentio, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia. Ou seja, queridos, Paulo buscou evangelizar os judeus, a nação eleita. Paulo buscou levar a graça de Cristo para a nação eleita, mas esbarrou-se, ele percebeu uma resistência muito grande à receptividade do Evangelho de Cristo, e percebendo então, voltou-se para o gentio, ou seja, ele direcionou para os perdidos, os pequenos, os sem esperança, que eram os gentios, apesar de que desde a fundação do mundo o Senhor já havia projetado a salvação dos povos gentios. Oh, glória
pastor Douglas Batista, trazendo para nós a lembrança do relato que está registrado em Atos 19, versículo 12, que aonde até os lenços, os aventais do apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo de Deus para curar os enfermos e para libertar os opressos e os oprimidos pela ação demoníaca. Ou seja, queridos amados irmãos, quando estamos revestidos de poder, quando somos batizados com o Espírito Santo, estamos revestidos de poder, estamos a fim direcionado e entregue à obra da evangelização, à obra missionária. Queridos, o Espírito Santo de Deus usa até mesmo amuletos, até mesmo, ou seja, algo que o nome, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sei que aqui, queridos amados irmãos, o Espírito Santo de Deus usou o lenço de Paulo, porque sabia que o lenço de Paulo não remeteria evacionamento a Paulo, engrandecimento a Paulo, ou seja, não remeteria glorificação a Paulo, mas sim exaltação ao nome do eterno e grandioso Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que façamos, façamos para a glória do nome do Senhor. Graças Jesus. A Deus. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, né, amados irmãos? Não somente Paulo, mas Apolo, Priscila, Áquila, Timóteo e também, aleluia, passaram ali pela cidade de Éfeso. Segundo Irineu, em 132 depois de Cristo, né? Bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos lá, tópico 4. Glória a Deus. No segundo ponto, destinatário. A saudação da epístola. A saudação é a mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Ou seja, a saudação dessa carta, dessa epístola, é direcionada, é como uma flecha guiada aos santos e fiéis em Cristo. Queridos, o conteúdo desta carta, ela é direcionado às ovelhas do Pai. O conteúdo desta carta é direcionado para o povo lavado e remido do sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Do povo separado. Glória a Deus. Ou seja, um povo consagrado. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Demais povos não entenderiam o conteúdo desta carta. Demais povos não entenderiam e não receberiam em todo a palavra direcionada por Deus através desta carta. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Ou seja, Paulo direciona aos santos, trazendo então uma saudação, graça e paz. Essa expressão que leva o favor gratuito e imerecido de Deus. Ou seja, graça e paz. Recebe o favor imerecido do nosso Deus. Recebe a paz
que Jesus Cristo trouxe para nós neste mundo. Paulo, quando direciona esse cumprimento, ele está dizendo: receba a graça de Deus e receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Queridos, percebe-se a importância de saudarmos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus? Como que essa saudação ela traz uma diferença? Quando você chega diante do seu irmão e estende a sua mão e diz para ele: a paz do Senhor Jesus, ou seja, recebe a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é importante estarmos sempre levando a paz de Jesus para todos quantos encontramos diante de nós. Tem pessoas ímpias que, por conhecermos e sabermos que somos pastores, eles chegam até nós e já usam dessa saudação para conosco: paz do Senhor, pastor. E eu direciono para eles também a paz. Paz do Senhor, meu querido irmão. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Mesmo que ainda, ou seja, as escamas dos teus olhos não caíram, mas eu vejo lá dentro dele já o início do trabalhar do Espírito Santo, o caminhando, o direcionando ao caminho, para que breve as escamas dos teus olhos caem, e essa paz que ele menciona, ela venha de forma pura, que ela venha de forma transformada por uma vida salva em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentil das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela cidade. É aquilo que eu disse, irmãos. Essa carta, Paulo direciona aos Efésios, mas o conteúdo desta carta poderia direcionar a todas as igrejas da Ásia, dos irmãos em Cristo Jesus. Propósito dessa mensagem, ponto 3. O propósito dessa mensagem: Paulo, nos capítulos iniciais da carta, dá ênfase que sinaliza a solução de certas questões. Ou seja, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. As demais epístolas de Paulo, nós vamos ver que Paulo vai tratar problemas que estão acontecendo dentro das igrejas. Mas a epístola aos Efésios, ela tem uma característica diferente. Ela não vai tratar direcionalmente a um problema específico, não. Ela vai ser, ela vai tratar de forma, vai dar ênfase, ou seja, as soluções de certas questões. Ou seja, ela vai tratar em um panorama maior. Ela vai tratar, vai sinalizar várias soluções de várias questões, e não um problema específico. Ou seja, Paulo, porém, no capítulo inicial da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e que praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reunia com os santos em Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Ou seja, Paulo não vai tratar um problema específico, ele vai tratar vários problemas, ou seja, várias situações que aconteciam no meio da igreja de Éfeso, revelado pelo Espírito Santo, para que então levasse com que aquela igreja se santificasse, ou seja, tirasse os carrapichos, tirasse aquilo
ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, por conhecer que existia, ou seja, tais pessoas, helênicos, e que praticava essa religião de mistério, Paulo então vai direcionar e vai mostrar que quem tem o controle do universo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, filho, pare de crer nesses mistérios, nessas religiões que tratam os astros, os astrólogos, enfim, pare de crer nesse misticismo. Por quê? Porque o Deus a qual que você aceitou e está sendo convertido a Ele é o que controla o universo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é de se perceber e de se atentar que até nos dias atuais temos no nosso meio, no mundo a qual estamos vivendo, pessoas que dão crédito à astrologia, aos horóscopos. Queridos, notamos e vemos que tudo isso não passa de um misticismo, ou seja, de algo criado para prender o homem em sua crença. E aqui no capítulo 1, no verso 20 a 22, que nós vamos ler, Paulo vai tratar sobre isso. Ou seja, você que acredita em horóscopo, deixa eu te dizer algo: Deus tem o controle do universo. Quem revela é Deus. Quem fala é Deus. Vejamos bem o verso de número 20 do capítulo 1: que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-os à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, queridos, você aceitou um Deus que tem o domínio sobre todo o principado, poder, potestade e domínio. Você aceitou um Deus que é o cabeça, ou seja, que é o direcionador, que é o mantenedor. Você aceitou um Deus e se tornou igreja, ou seja, você passou a ser agora parte do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, é o Cristo que guia, é Cristo que direciona, é Cristo que fala, é Cristo que nos ordena, é Cristo que cuida de nós, que tem o domínio sobre todas as coisas. Ou seja, pare de acreditar em astrologia, em horóscopo, e passa a devotar a sua fé em Cristo Jesus, e então verás e encontrarás que o Senhor é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Também é possível receber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imortalidade e bebedeira. Para uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Paulo vai tratar isso no capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 10. Eu quero dar ênfase aqui ao verso de número 8 ao verso 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nele.
Ou seja, queridos, eles criam na imortalidade e se deleitavam na bebedeira. Ou seja, eu sou imortal, eu não morro, então não tem nada que me condene. Queridos, sabemos que a imortalidade ela é real, mas somente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Autor e consumador da nossa salvação. Glória a Deus. Aleluia. Somente em Cristo nós somos imortais. Morremos para este mundo e renascemos em Cristo Jesus. Ou seja, o corpo, a matéria, vai ficar aqui nessa terra, mas nossa alma vai estar com Cristo eternamente. Eternamente. Aleluia. Se doar a bebedice é destruir o corpo, essa matéria que hoje o Senhor tem nos emprestado e que o Senhor nos revela e diz que somos morada dele, que somos templo dele. O nosso corpo, essa matéria que nós usamos nessa terra, ela também nessa terra é morada do Espírito Santo de Deus. Você fazer uso da bebedeira, ou seja, embriagar-se, você estará destruindo o templo do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vejamos, vamos mais para frente. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Ou seja, Paulo vai tratar esse assunto, por quê? Porque a tendência, então, é os judeus dizerem que é a nação eleita e desfazerem do gentio. Mas Paulo vai tratar isso no capítulo 2, do verso 11 ao versículo 18, mostrando para que ambos tenhamos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, ou seja, no capítulo do verso 18. No verso 17 vai dizer: e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Paulo vai mostrar para os judeus que Cristo veio ministrar a paz tanto para a nação eleita, ou seja, para os que estão perto, mas também para os que estavam longe, que eram gentios. Todos quanto que aceitarem essa paz, ou seja, no versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor. Vejamos, irmãos, bem que Paulo ele trata esse assunto, ele remete a esse assunto para mostrar que nós somos um povo só. A carta aos Efésios, Paulo vai mostrar para os Efésios, tanto aos judeus que estão em Éfeso, quanto aos gentios que se converteram a Cristo em Éfeso, que todos nós somos um povo só, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ou seja, salvo pelo mesmo Espírito, ou direcionado ao Pai pelo mesmo Espírito. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor ao Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Paulo estava tratando esses assuntos, mas com uma visão pastoral, como um pastor falando às ovelhas, direcionando, guiando. Essa é a visão de Paulo. Paulo não queria tratar isso aqui como um
mostrar indiferença dos judeus e dos gentios. Paulo não queria, de maneira nenhuma, tratar de forma grosseira, a ponto de enviar aqueles que veio a Cristo para o mundo, fazer com que eles se perdessem. Não. Mas Paulo trata na perspectiva pastoral, ou seja, na perspectiva de trazer ao aprisco, de trazer a união, de gerar amor. Quando Paulo vem tosar a lã das ovelhas, aqui não é para que ela venha sentir frio, não, para que ela venha sentir leveza, para continuar caminhando, para continuar para continuar na presença do Senhor. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Ponto 2. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Queridos, Jesus como a cabeça é a consumação do plano eterno na pessoa bendita de Jesus. Ou seja, Jesus veio a essa terra para ser o cabeça, o guia, a porta, o direcionador da humanidade a Deus. Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer: eu sou a porta. Cristo é o mediador, ou seja, Cristo é o meio, Cristo é o transporte que leva a humanidade ao encontro com Deus. Glória a Deus, aleluia. Cristo é o meio que Deus proporcionou para a humanidade chegar a Ele. Amém. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Por isso que Paulo, quando vai direcionando a carta a Efésios, chama como cabeça, ou seja, Cristo o cabeça, a igreja o corpo. Tudo passa pela cabeça. A medicina vai dizer isso para conosco. O braço mexer, as coisas foram projetadas no cérebro, e o cérebro envia correntes elétricas através dos nervos para os braços e as mãos, de forma tal que faz com que ela mexa. O cérebro é a memória, ou seja, é o que faz todas as coisas acontecer. É na cabeça que faz todos os movimentos corporais acontecer. É muito mais profundo e eu não posso delongar neste assunto. Mas Cristo como cabeça, é Ele que move toda a igreja, Glória a Deus, todo o aleluia, corpo. Jesus. Não há menor e nem maior. Glória É a Deus, pastor, é evangelista, é missionário, Glória a Deus. é membro, Aleluia, Jesus. é intercessor, mas todos nós Aleluia. somos guiados e direcionados pelo Senhor. Louvado e Glória a agradecido Deus. ao nome do Senhor. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação
e deixar de lado as nossas indiferenças. Reconhecer que em alguma coisa somos limitados, sim, Glória a Deus. mas só que nós somos um. O que eu sou limitado, o meu irmão não é. Então o meu irmão me completa. O que o meu irmão é limitado, às vezes eu não sou. E porque eu não sou, eu completo o meu irmão. E assim sucessivamente nós vamos ser uma base unitária, como ser um, ou seja, um corpo unido. Como diz o louvor, somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em união, uma família, ou seja, Glória a Deus, aleluia. juntos, unidos, como aqui na região de Nacional, o nosso pastor querido, nosso querido pastor Ariel Eugênio, obrigado pela oportunidade, ele tem trago esse lema, juntos e mais forte, uma comunhão com o Espírito Santo. Para que essa comunhão? Para frutificarmos, para adorarmos, para intercedermos, aleluia, através do Espírito Santo de Deus. Paulo vai tratar isso na carta aos Efésios, aos irmãos que ali estão. Aleluia, um novo relacionamento conjugais e a luta contra o diabo. Nós vamos, queridos amados irmãos, unidos, conjuntamente com Cristo, que é o noivo, e a igreja a noiva, unidos conjugalmente contra as lutas que o nosso arquirrival, o diabo, tem proporcionado para batalharmos. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina de fé, prática de vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Bendito é o nome do Senhor. E agora chegamos, né, queridos amados, à conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçada em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças da terra. Ou seja, queridos, lembremos que Cristo é o nosso cabeça, e que nós somos o corpo de Cristo, e que nós temos que gerar uma unidade, porque a unidade vai nos fazer forte, vai nos fazer vencedor, porque Cristo como cabeça vai nos guiar à batalha, nos direcionar à vitória, e seremos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus continue abençoando a todos vocês, amados e queridos irmãos, que estejam junto conosco participando desta escola, desta lição. Que domingo que vem, se tudo correr bem e a situação continuar a mesma, possamos estar mais uma vez aqui tratando então do próximo assunto, da lição de número 2, aonde vai falar sobre a sublimidade da bênção espirituais de Cristo, ou seja, as marcas da bênção espirituais de Cristo. Que Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus.